Olá, olá a todos por aí. Então, hoje, quinta-feira, dia do nosso live, vamos conversar um pouquinho sobre umas coisas diferentes hoje, ok? Que a gente tem falado bastante, mas às vezes passamos. Eu acho que eu deixei o título aqui. Não sei se deu. Peraí. Olha, repetiu aqui a palavra. Pronto, não passa nada. Pronto, Vânia. Ô, Guilhermina, querida, tá por aqui. Boa noite, querida. Boa noite. Pronto, então vamos falar aqui. Olha, meu cabelo tá repartido do lado. Eu fui dar uma ajeitadinha, mas trocaram o lado. Eu fico estranha. Pronto, então é assim. Nós vamos falar um pouquinho sobre situações, tá bem? Vamos aqui esperando aqui um pouquinho mais pessoas entrarem. Enquanto isso, a gente conversa aqui, tipo, num preâmbulozinho aqui. Até que tenha um pouquinho mais de gente por aí. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui um pouquinho, porque acho que tá muito alto. Peraí. Vamos aqui só acomodar aqui um bocadinho, assim. Isso. De repente ficamos aqui melhor. Isso, senão ainda corro o risco de dar em algum botão aqui, que não sou muito esperta nessas coisas. Então, olá Odete, tudo bem? Boa noite, anda por aí. Então, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre situações que às vezes são bem complicadas. Eu vou até deixar a luz aqui um pouquinho mais alta, para que depois a gente faz sombra, já tá bastante escuro, não sei se me vem bem. Depois, se me vem mal, vocês digam qualquer coisa. Dora também tá por aí, bom saber de vocês. E depois, no final, quero comentar algumas coisinhas, tá bem? Então, vamos lá. Nossa conversa hoje vai sobre uma situação que eu vejo constantemente nos grupos, vejo as pessoas falando de situações em que realmente é complicado, porque só quem passa pela cirurgia é que entende, é que percebe determinadas situações que a balança não mostra. Ou seja, existem muitos desafios aqui do paciente bariátrico que não é fácil dar a volta, sabe? Não é simples, não é simplesmente mudar e baixar o peso e que tá tudo resolvido. Não é. E começando pelas emoções. Depois da cirurgia, nós às vezes vamos com a cirurgia com uma expectativa. E às vezes não é a expectativa mais real. Por quê? Porque muitas das vezes não nos disseram exatamente o que a gente ia encontrar. Isso é uma das coisas que eu trato para os meus pacientes de primeira vez, eu trato de ser muito clara e tentar deixar o mais explícito possível as situações que o paciente vai passar. Exatamente, é o que a Dora está comentando aqui. A Dora está dizendo que só quem calça os nossos sapatos é que sabe as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos medos. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, os de fora, que não sabem nada, são muito cruéis. Então, se emagreceu, é porque emagreceu muito. Está muito magra agora. Se não emagreceu e estão ainda num processo inicial, mas não emagreceu nada ainda. Só emagreceu isso. Ou seja, fez uma cirurgia e só tem esse resultado. Isso é muito frustrante e desmotivador. Por quê? Porque as pessoas não sabem que a pessoa se sente mal. Janaína, seja bem-vinda. A Cook também está por aqui. As pessoas não sabem que dá vontade de vomitar, que não tem até vontade de comer algumas coisas, mas até teria vontade de compartilhar e estar participando e fazer algumas coisas e não consegue. Que a pessoa tem medo de comer e se sentir mal perante outros numa reunião, numa coisa de trabalho. Olha, essas reuniões de Natal, essas coisas de Natal,
são realmente muito complicadas. Por quê? Porque as pessoas vão, os pacientes vão, convivem, mas não é fácil, sabe? Não é fácil. Olha, desculpa que eu tô aqui mexendo no cabelo, porque eu tô meio incomodada, que eu tô toda ao contrário. Então, não tô muito habituada com o cabelo do lado de lá, é sempre pro lado de cá. E então acaba ficando aqui incomodando de certa forma. Então, é assim, isso aí é muito, vamos dizer, é muito interessante de perceber que esses são detalhes que não são muitas vezes ditos. E quem tem acompanhamento fora, o que faz no hospital, não tem a oportunidade, muitas vezes, de falar com o seu nutricionista ou com o seu psicólogo, porque aqui tem muita parte da psicologia, para poder ajudar nessa parte, para poder fazer com que a pessoa perceba, entenda e realmente interiorize o processo que vai acontecer. E aí, muitas vezes, é muito frustrante. É muito frustrante porque são situações difíceis. Então, outro dia até tinha no grupo uma moça comentando que não é paciente minha, mas estava a comentar que não se faz a cirurgia no cérebro. Então, há determinadas coisas que ainda não caíram a ficha. E isso acontece no início, depois há perturbações assim do tipo, não emagreci nada, tenho de emagrecer. Por que eu não emagreci e o outro emagreceu? Comparações que existem entre as próprias pessoas. Então, são situações muito desagradáveis. Outra coisa, come uma coisa e vomita, mas já comeu outro dia e não vomitou. Então, não tem um paralelismo até de fazer, eu já sei que isso não posso comer porque me sinto mal. Porque muitas vezes não é um único alimento, é a situação que a pessoa está vivendo naquele momento e que fez ela se sentir mal. Então, são situações assim que a gente precisa trabalhar, não só as emoções, os hábitos que a gente tem e que a família tem e que a gente tem que mudar, ok? A própria questão da saúde, porque nós queremos, e todas as pessoas que fazem a cirurgia, não fazem a cirurgia por desporto, não fazem a cirurgia por qualquer coisa, fazem a cirurgia por sentir-se bem, por proteger-se, por saúde, não é por só ficar esteticamente bonita, não. A questão é de saúde que estava numa situação grave, catastrófica, que ia dar mal. Ou tinham dores. Eu tenho imensas pacientes que tinham dores e que fizeram a cirurgia e hoje estão muitíssimo melhores. Algumas pacientes diagnosticadas com fibromialgia, que fibromialgia não é uma doença, é uma dor caminhante. Hoje dói o ombro, amanhã dói a anca, depois dói o pé, depois de tal e qual. Por quê? Porque ela inclui muitas situações de somatizações. Não estamos a falar que a pessoa não sinta, a pessoa sente e sente uma dor real, mas às vezes a causa dela não é uma questão muito física específica. Às vezes é por uma situação que ela está de angústia, de incômodo e tal, e que exacerba a parte nervosa. Então, isso tem que ser tratado, baixando de peso, baixa a inflamação, diminui isso tudo. Então, a pessoa fica fabulosa, se sente bem, mas às vezes começa a ver, não era aquilo que eu queria, sabe? Porque se olha no espelho e está ficando mais magra do que imaginava, ou está ficando com mais peles penduradas do que imaginava. E depois tem a outra parte da frustração que a gente um dia vai falar sobre cirurgia plástica, tá? Hoje eu estive num grupo presente, assim, escutei algumas coisas no grupo, eu não participo muito dos grupos, mas vi algumas coisas que realmente eu fiquei impactada. E eu, como profissional de saúde, que conheço a parte, inclusive, da cirurgia, outro dia a gente vai fazer vamos falar aqui bem da questão da cirurgia, tá? Que isso aqui é bem importante. Então, há coisas que acontecem que realmente você precisa ter, assim, estaca, tá? Uma estaca aqui para se aguentar. Por quê? Porque não é simples, não é fácil. Então a gente tem que lidar e dar a volta nisso aqui para poder sair a flote e sentir-se que tomou a melhor decisão do mundo. Por quê? Porque a gente chega e há pacientes que comentam mesmo, que dizem, por que eu fui fazer isso? Mais tarde isso muda. São fases transitórias. Então, é importante, só que precisa, às vezes, de ter aquele apoio de um profissional
do psicólogo que deveria estar na equipe. Se não é, muitas vezes o nutricionista faz aqui um pouco esse papel. Não, por favor, não subentendam nem mal entendam, ok? O que eu estou falando. Acontece que enquanto profissional nutricionista de uma equipa ou uma equipa multidisciplinar onde você trabalha, existem os outros profissionais, mas nós, enquanto profissionais nutricionistas, não podemos dissociar o ser humano, tá? Não dá para ver pedaços. A psicóloga vai trabalhar ferramentas para lidar com determinadas situações. O nutricionista vai ter ferramentas para lidar com outras, mas nisso se permeia a parte nutricional e emocional, ok? Não dá para a gente dissociar. Então, por isso, muitas vezes as consultas de nutrição demoram um pouco mais. Por quê? Porque a gente tem que entender qual é a dor do paciente, qual é o problema realmente que ele traz e quando é que ele traz. E até buscar aqui situações e alimentos que possam melhorar isso. Isso a gente trata no que é a parte funcional, porque há determinadas substâncias, tudo é químico no corpo, que nos fazem sentir melhor, ok? E isso aqui é mesmo um desafio, tanto para a pessoa, mas também é um desafio para o profissional que tem que saber fazer e tem que saber lidar com isso. E é importante ter esse detalhe. Gui, seja bem-vinda, a Vivi também está por aqui. A Vivi é uma companheirona, uma amiga de infância que está sempre aqui e é uma alegria poder falar e saber que ela está por aí de vez em quando nos escuta. Não é bariátrica nem nada, mas é uma amiga muito querida. Ai, ó, tá dizendo que meu cabelo tá lindo. Tá lindo porque eu fui dar uma ajeitadinha, né? Só que me viraram um lado e eu tô aqui meio torcida, mas tudo bem. Então, muito obrigada. Então, veja bem, essa situação aqui é importante. Depois, outro ponto aqui a gente tratar que é bem importante a gente considerar, que é quando há recuperação de peso, quando é que é normal essa recuperação do peso e como é que a gente tem que reagir quando há uma subidinha no peso. A Gui tá comentando assim, ó, que ainda bem que não dá, que já basta quando não nos convém como um todo. Exatamente, né? E então, podem colocar questões? Claro que sim. Só escrever aí. Só escrever aí. Eu não posso, infelizmente, nessa live, convidar vocês para entrar. Outra a gente vai fazer até para a gente conversar, mas daí a gente faz de outro estilo, porque senão não tem como conversar para que outras pessoas possam conversar. Mas as perguntas pode escrever aí, é um prazer. É um prazer e aproveitem esse espaço, porque esse espaço aqui é justamente para a gente fazer isso. Rolando, uma boa tarde para ti também. O Rolando, a gente sempre tem conversado, e isso se permeia, e são muitas coisas que envolvem o paciente bariátrico e que muitas vezes a gente tem que lidar disso de uma forma. Então, quando eu falo que tem que ter umas escoras, às vezes é o profissional que tem que dar uma escorada mesmo e incentivar e ajudar e tratar desse paciente bariátrico, primeiro, como um todo. Segundo, que ele precisa ser ouvido e escutado, ou seja, ouvido e escutado. Ele tem que ser percebido realmente quais são as suas queixas. Por quê? Porque isso aqui não é uma situação de que é igual para todos. Não é. Ok? E há situações e situações. Tem pacientes que perdem peso muito rápido e de uma maneira assim até às vezes assustadora. E tem pacientes que são muito lentos, eu tenho uma paciente que ela sofre tanto, tadinha, porque ela vai muito lento no processo. Mas é o processo dela. Não tá nada de errado, a cirurgia tá certa, tá tudo correndo bem, mas é frustrante. E então é frustrante para ela e é frustrante para a gente também, porque não pensem que quando vocês sofrem de alguma coisa, a gente passa batido. Não, a gente se envolve. A gente também se envolve e precisa ter essa ajuda e precisa entender que a gente consegue aqui dar apoio a esse paciente. Então, a Cis está comentando que ela fez a cirurgia bariátrica, perdeu 20 quilos e agora o peso não está a desaparecer e perde 1 quilo por mês. Tranquila. Então, vamos lá, ó. Cis, no teu caso, outubro, então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tem 5 meses.
tu te descansas, ok? Você vai continuar perdendo peso, agora é um processo mais lento, porque você está num período mais lento, mas vai continuar perdendo peso bem até os 9 meses. Até 1 ano vai continuar perdendo peso, mais lentamente, e depois vai dar ir mais lento ainda para entrar num processo adaptativo, até o 2º ano. Então, o 1º ano a gente perde mais peso, o 2º ano se adapta e o peso se mantém, e do 3º ano em diante, a gente tem que ligar a luz. Tem que botar assim um foco, que quando sobe o peso, um pouquinho, tem que ligar a luz, tá? Eu não gosto que o paciente... Olha, os pacientes que sobem de peso são nitidamente 2. O primeiro paciente que sobe de peso depois da cirurgia é o que abandonou o grupo, abandonou a nutrição. E o segundo é o que deixou de tomar vitamina, tá? Por quê? Porque quando a gente deixa de tomar vitamina, a gente tem déficits. Os déficits das vitaminas e dos minerais nos faz buscar comida, nos incita a buscar comida. Então, não deixem a vitamina, seja ela qual estejam a tomar, não deixem as suas vitaminas. É melhor tomar vitamina do que tomar remédio para pressão. É melhor tomar vitamina do que tomar anti-inflamatório, igual disse aqui. O Rolando está comentando que não se esqueça que as vitaminas para bariátricos exatamente não servem as normais. Isso é verdade. As vitaminas para os bariátricos, elas têm uma quantidade super alta. Por quê? Ontem eu estava numa consulta e estava até explicando com um desenho para uma paciente que ela estava procurando outras vitaminas não bariátricas e alguém tinha dito para ela fazer algumas vitaminas. Então, eu tive que fazer um desenho para ela entender o desvio que faz o intestino, que é puxado lá para frente, e as partes do intestino que não absorvem essas vitaminas. Então, a gente tem que dar muito mais para ela absorver um pouco. Quando você dá vitaminas de população normal, saudável, tipo vitaminas multivitamínicos normais de farmácia, que é para toda a população, eles têm uma porcentagem que a gente chama RDA, ou tá em uma porcentagem, ou seja, é o que deve ser consumido. Qual é a porcentagem? Vamos dizer que 100% é o ideal. Na recomendação, 100% é o ideal, então elas têm uma porcentagem dessa recomendação. Nos bariátricos, as porcentagens são sempre altíssimas, 100 e poucos, 200, 600, 20.000% da recomendação. 20.000% não é descabido, não é descabelado para nada. É porque precisa dar muito mais para que seja absorvido um pouco. Então, você faz uma carga maior e, por isso, as vitaminas dos bariátricos não é para fazer todos os dias as pessoas normais. Eu confesso que muitas vezes eu tomo a Baricomplex. Baricomplex por quê? Porque Porque ela é para bariátrico, então não é para paciente normal tomar. Não tá feito para isso. Se você tem alguma especificidade, que outro dia a gente pode conversar por isso, a gente até pode fazer, mas muito de tempo em tempo, então não vai fazer todo dia. O bariátrico sim precisa, ok? E dependendo da cirurgia, vai precisar tomar uma dosagem ou outra. Pronto, e aí não passa nada. Então, essa situação é o que muda. Aí, a Baricomplex, que está dizendo aqui o Rolando, realmente é a melhor e a mais recente opção que tem no mercado, e é. Entende por quê? Porque ela está feita, primeiro, que tem todos os minerais que estão quelados, o que é ótimo. Mineral quelado é o mineral que está unido a um aminoácido. Então, ele não anda por aí solto. Quando as pessoas tomam vitaminas e ficam enjoadas, se sentem mal, em geral é por causa do ferro. O ferro, quando a gente toma e está em forma de sulfato, e numa quantidade alta, ele causa um pouquinho de pesadez no estômago. Lembre-se, o estômago bariátrico é pequenininho, então cai a vitamina que ele precisa do ferro alto, só que aquilo é irritante, então causa problema. As vitaminas da Baricomplex, os minerais estão todos quelados, estão todos unidos com aminoácidos, com glicina,
Então, é bisglicinato de ferro, bisglicinato de magnésio, tem 2 glicinas, 2 aminoácidos junto com o mineral, para ser melhor absorvido. E assim por diante, quase todos, tá bem? O zinco e tal, os minerais que são mais importantes e que estão aí juntinhos. Depois, aqui tem uma menina que comentou, então voltando aqui só para dar uma resposta um pouquinho mais considerando a pergunta da Cicic. Ela diz assim, que perdeu e agora tá muito lento. Então, Cici, no teu caso, lembre-se que você vai perder peso, ou sim, que nesse período tá um pouquinho mais estancado, então o que você vai fazer? Você vai trabalhar um pouquinho mais o gasto do teu próprio organismo, porque ele está buscando aqui uma adaptação. Eu não sei qual é o peso que você tinha prévio à cirurgia, porque 20 quilos em 5 meses está ótimo. Ok? Equivale a mais ou menos 4 quilos por mês, está dentro de uma média assim fabulosa. Só que eu não sei qual o peso que você tinha, nem a tua altura, nem condições específicas tuas. Mas vai continuar perdendo. Então, se você está querendo perder mais agora e está achando que dá uma estancada, começa a caminhar bem. Começa a fazer algum exercício para que você aumente o processo do gasto interno. Então, o teu organismo leva uma sacudida. É isso que se faz. O caminhar é sacudir o organismo. E ó, para ti, água. Quando o peso para, a falta é de água, porque é a água que depois vai metabolizar. A gente diz assim, ó, que a gente queima a gordura do corpo. Se queimasse a gordura, saía fumaça pelos ouvidos. Como a gente não queima nada, a gente metaboliza, tá? Então, para metabolizar, eu vou precisar de um elemento que é a água. Porque quando a gente metaboliza, a gente sobe a temperatura. E, efetivamente, por isso que se diz queima da gordura. Só que você não está queimando nada, mas efetivamente você sobe um pouquinho a tua temperatura interna, porque há um metabolismo acelerado. E a gente precisa da água como um refrigerante ou um refrigerador dessa calentura interna, desse aquecimento interno que acontece, ok? Então, eu estou tentando ser o mais didática possível para fazer você entender que, em vez de se desesperar, vai caminhar, vai fazer um exercício, faz uns abdominais, faz alguma coisa que o teu corpo sinta mexer, mudança. E essa mexida vai voltar a engrenar na perda de peso. Ok? Tem aqui uma menina que joga tênis ou qualquer tipo de desporto assim. Por quê? Porque é muito legal. E ela tá fantástica. Por quê? Porque vai acompanhando a perda. Eu não sei se assim se faz algum exercício ou não. Se fizer, era fabuloso. Ok? A Madi tá dizendo que tá feliz da vida na jornada dela. É isso mesmo. E tem de estar feliz. Então, quem não tá feliz vai fazer assim, ó. Tô super feliz, ok? Vai começar a mandar imagens e sensações para o seu cérebro como uma forma de que tá feliz. Por quê? Porque o corpo começa a responder diferente. Mas o que tem isso a ver? Tem tudo a ver. Porque a vossa emoção, a vossa sensação que se exterioriza e o seu corpo responde diferente. Ok? Nós vamos um dia falar um pouquinho mais disso. Deixa eu... Aqui a Guilhermina comentou que pronto, não é para assustar, que ela tá tomando a vitamina certinha. E a Gui tá tomando certinha, mas ela sabe que ela deu uma despencada, né, nas vitaminas e percebeu que começou a subir um pouquinho de peso, mas agora tá bem. Ana, seja bem-vinda. Andréia também. Aqui o Rolando tá comentando outra coisa. O pior ainda é tomar vitaminas normais e de má qualidade. Do tema das vitaminas, eu entendo bastante, estudei muito e a gente trabalha com matéria-prima. E fui conhecer como é que se funciona, como é que estudo se faz, da onde que vem, como é que vem, do que é feito, onde é que é feito e tal. E existem valores muito distintos. E tem matérias-primas melhores e matérias-primas piores. Então, olha, vitaminas muito baratas. Vocês podem pensar, mas é que faz milhões de matéria-prima péssima, ok? Então, há determinadas coisas que a gente tem que priorizar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá?
Quando vocês mudaram de vida, vocês podem ter gastado o que for, e eu entendo, e na parte da cirurgia e tal e qual, e há situações e situações. Mas quem tem sobrepeso gasta horrivelmente na roupa. A roupa é caríssima. Igual roupa de bebê. Roupa de bebê é caríssima. Não justifica um pedacinho de trapo desse tamanho tendo um preço que tem. Por quê? Porque é para bebê. Então é caro. Roupa de bariátrico é horrivelmente caro. Justifica pelo tamanho do trapo, ok? Não, é porque é para bariátrico, porque é uma questão de mercado, porque são pequenos grupos. E então é onde realmente as coisas se abusam. Então, veja bem, um paciente bariátrico mudou de vida, mudou de ser bariátrico para ter um peso mais normalizado, dentro de uma franja mais normal. Se a gente tivesse uma curva de Gauss, estava nos 50%. Então, isso faz com que também os valores sejam diferentes. Portanto, priorizem-se. Antes gastava imenso num restaurante. Hoje consegue, e efetivamente quem consegue ter aquelas restaurantes, ou em locais que tenham pratos pequenos e que possam comer menos, lógico que tem uma economia. E eu sempre digo, tudo que vocês economizem do que faziam anteriormente, guarda um dia para viajar, guarda um dia para fazer uma coisa que querem, não é para comprar coisas assim, é para guardar para si, para desfrutar, para ter essa nova vida e para priorizar o que vocês põem para dentro, ok? Então, vegetal biológico, não sei o que, não é mais caro que o outro, porque dura muito mais tempo, não estraga e você compra menos, compra menor quantidade e são melhores, e tem melhor sabor, então você acaba comendo tudo, comendo bem. Então, há determinadas coisas que o barato sai caro, ok? Então, não desperdicem, não descuidem as suas vitaminas. Não descuidem, vocês não estão comprando mais remédio para pressão, nem remédio para tireoide, nem uma ou outra tireoide tem que trabalhar, mas pronto, para diabetes, e uma série de outras coisas que você se economiza muitíssimo. Então, priorizem vitaminas, priorizem coisas boas, priorizem determinados detalhes que cada um sabe o que gosta, mas é importante que façam, porque coisas de má qualidade não servem para nada. Tá bem? Deixa eu dizer mais algumas coisinhas aqui. Quem quiser, olha, 1,66 m, tem a Cici. Quantos quilos tinhas antes da cirurgia? 98. Ah, não tá nada mal, ok? Por quê? Porque o teu peso não era muito alto. Então, é normal que você tenha essa baixada de peso, porque já anda nos 78, 70 e pouquinhos, vamos dizer, 78. Tranquila, você vai continuar perdendo peso, mas não tem que perder numa velocidade agora estrondosa, porque você não tinha 140, tá a ver? Então, quando a gente começa a perceber essas pequenas diferenças entre um e outro, a gente já consegue perceber o resto, tá bem? Então, fique descansada que tá tudo a correr bem contigo, tá tudo a correr lindamente, vai continuar perdendo, só que vai ser mais lento. Se começas a fazer um pouco de exercício, a pele faz assim, ó, maravilha. E que idade você tem, Cici? Aqui é importante saber isso, tá bem? Efeito calendário aqui é maravilhoso. Olha, a Áurea tá comentando que ela joga tênis e nunca teve tão bem. Mais energia, mais rapidez, mais destreza, mais foco, mais tudo. E é isso que faz a diferença. Isso é fabuloso, fabuloso. Portanto, é importante. Olha, o Rolando está falando uma coisa que é séria, é isso mesmo, com o devido respeito, efetivamente, vitaminas, que uma embalagem custa por 3 euros, não é de boa qualidade mesmo. A gente sabe do que estamos a falar, porque são as vitaminas que tem em alguns mercados. Não há forma de ter uma condição de que essa vitamina tenha um padrão de qualidade e muito menos para bariátrico. Então, não desperdicem. Porque aqui o barato vai sair caro, garantidamente. Outra coisa que eu vou lhes contar. É normal, ao redor do 3º, 4º ano, a pessoa se sentir super bem, muito bem, e abandona tudo. E diz assim, não vou, olha, eu escutei isso esta semana. Não vou
continuar fazendo as vitaminas, porque eu já tô ótimo, tá tudo muito bem comigo. E aí até ele deixa de tomar as vitaminas e vai fazer as análises e tá tudo ok. Passa um pouquinho mais de tempo e entra em déficit. Aos 4 anos, deixa de tomar as vitaminas, vai parar no hospital. Se tem que fazer uma cirurgia, se tem que fazer alguma coisa, vai parar no hospital. Por quê? Porque ou tem uma anemia, ou vai fazer um déficit importante, ou vai dar aqui problema, ok? Então, tenham esse cuidado. Eu não estou dizendo porque a gente quer que o paciente fique cativo o resto da vida. Eu tenho pacientes operados há mais de 17 anos, quando eu vivia ainda na Venezuela, e que de vez em quando ainda a gente dá uma conversadinha e faz uma consulta online e tal e qual, e estão ótimos, ok? Então, vai muito da situação. E eu escutei esta semana, não é paciente minha, é uma paciente, que comentou assim, a fulana deixou de tomar vitaminas porque disse que o corpo tem que se adaptar. O corpo vai se adaptar a muita coisa, mas ao déficit não se adapta, porque então tudo começa a processar de forma lenta. Vamos entender uma coisa aqui bem clara. Quando a gente faz vitaminas e minerais, a gente não faz porque é bonito, porque é simples, que faz bem tomar. E os médicos aqui sempre disseram que você comia bem, você não precisava tomar vitamina. Tá certo. Era assim. Hoje a comida é lixo. A maior parte das pessoas não come vegetais frescos, não come fruta fresca, a maior parte, tá? E a gente fala dos adolescentes e tudo. Então, precisa complementar. O que as vitaminas e os minerais fazem? Não pensem, quem não está dentro da área, às vezes pensa que minerais e vitaminas é para bonito, que é para pele, que é para... Não. Eles são cofatores de reações metabólicas do corpo, é bioquímica pura, ok? Então, por exemplo, uma pessoa que toma muito álcool, ou bebe mesmo a sério, tá? É alcoólico, ele vai vai sequestrar a vitamina B e a B1, que se chama tiamina, de uma forma tão grave que ele depois fica mal da cabeça. Mas não é por causa da bebida, é por causa da falta da vitamina. Se dá vitamina, ele fica bom. Entende? Então, se chama encefalopatia hepática. E encefalopatia porque entra com um processo aqui de uma inflamação a nível cerebral por causa da falta da vitamina B. Tão simples como isso, ok? Então, o que acontece? As vitaminas e os minerais, eles são cofatores de reações que acontecem no corpo para a gente fazer com que a comidinha que entra aqui chegue aonde tem que chegar. O que acontece se eu tenho deficiência? As coisas vão funcionar? Mais ou menos, mas vão funcionar muito mais lento. O metabolismo vai ser muito mais lento. Então, é a mesma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que fume muito. A pessoa que fuma muito, ela tem um nível de oxidação muito grande. A pele fica horrível, não só por fora, fica por dentro muito mal. Então, ele tem que ter pelo menos um tremendo antioxidante. Uma pessoa que fuma, se vocês têm algum conhecido que fume mesmo, tem de tomar vitamina C. Juro, não pode ir num médico que o médico saiba que o seu cliente, o seu paciente é fumante e não mande vitamina C. Então, só para vocês terem essa noção, ok? A vitamina C vai acabar protegendo o efeito oxidativo tão grave do cigarro. Por quê? Porque ele fuma todos os dias. São coisinhas que nós fazemos todos os dias. Nós comemos todos os dias. Nós queremos que o nosso intestino funcione todos os dias. Agora, sem vitamina e sem minerais não dá. Então, as vitaminas não são para beleza, não são para bonito, são porque fazem parte e são necessárias. E por isso, o bariátrico não pode deixar de tomar. E menos o bariátrico, ok? Se é uma pessoa que não é bariátrica, faz seu exercício, come muitíssimo bem, então ele vai ter pouco déficit. Pouco, porque ele come super bem, só que hoje em dia a nossa comida já não é a mesma. E isso é um detalhe que as pessoas não entendem. A Gui também diz assim, também estive muito mal em termos de dores e foi na altura que deixou as vitaminas. Pois é, porque não é casualidade, ok? Até as feridas na pele comecei a ter e recomecei as vitaminas e tudo parou e começou a voltar ao normal. Pois é,
Por quê? Porque são escamações, porque são situações aqui que acontecem e que acabam inflamando os folículos do cabelo, da pele e tal. Isso é assim. Então, ela prefere comprar vitaminas por 30 euros do que passar a vida a comprar medicamentos para as dores ou pomadas, etc. Especialmente porque os anti-inflamatórios são do pior para o nosso estômago e o intestino operado. Exatamente. Isso é um pouco, e é bem por aí mesmo. Então, esses são esses detalhes que a gente tem e que vale a pena a gente cuidar. Por quê? Porque isso vai ficar para vocês o resto da vida, ok? Então, essas são as situações que a gente tem que aqui ter um pouquinho de discernimento e cuidado, ok? E por isso, e conversando um pouco dessa situação, é que a gente, efetivamente, o acompanhamento da nutrição é importante. Então, hoje em dia, cada vez tem mais nutricionistas especializadas em cirurgia na parte bariátrica. O nosso objetivo é que realmente tenha cada vez pessoas mais preparadas para poder levar a sério essas funções e não ter no público uma consulta uma vez de quando em quando ou uma consulta lá por ano, que é uma barbaridade, ou seja, isso aí é incompreensível, não é? E que essas situações todas se orientem, ok? Isso aqui faz uma diferença enorme. Então, o que eu queria comentar também com vocês é essa questão aqui da pele. A Áurea está comentando assim, que a pele está indo ao sítio aos poucos. E eu abracei-me e estou a dar-lhes tempo para se adaptarem. E ama cada pedacinho dos seus 56 quilos que tem hoje. É isso mesmo. Então, essa situação da pele, veja bem, uma mulher quando fica grávida, fica com um barrigão desse tamanho, se cuida da pele, faça os seus creminhos e tem até uma contextura boa da pele, come bem e tal. Depois de ter seu bebê, isso regressa. A pele, ela é formidável. A pele se estica. Eu não sei se alguém daqui já teve a oportunidade de ver aquela exposição que se chama Bodies, que fala do corpo humano, não sei o que e tal qual. Já esteve aqui em Portugal, eu fui na exposição em Madrid, e tem lá uma pele no ser humano, a pele toda. Aquilo é um pouco difícil assim, porque são corpos, efetivamente. A pele é imensa. Eu não me lembro quantos campos de futebol dava para cobrir com aquela pele. Era uma coisa assim absurda, porque a pele se estica de tal forma e regressa e se recupera de uma forma também fantástica. Então, é bem importante a gente entender que se a gente dá condições para essa pele regressar, fazer o exercício, hidratar, cuidar, ela melhora muito. Há momentos e há situações de muito tempo e que a pele é como um tecido. O que são as estrias? É quando eu pego um tecido e estico ele. Se eu pegar esse lencinho aqui e for puxando, ele vai rasgar, ele vai fazer aqui uma estria. A estria é quando esse tecido se parte. E então isso sim não posso melhorar a qualidade da estria, mas quando eu tenho essa pele muito fissurada com muitas estrias, ela tá rota, ela não vai mais recuperar. Mas aí tem a parte da cirurgia plástica que faz grande efeito nessas situações. E aí é uma maravilha quando se consegue fazer, né? Esse é outro tema que um dia a gente vai conversar sobre isso, porque hoje eu tive também outras notícias que achei assim incrível. Falando da cirurgia plástica. Pronto, então, aqui é importante, é importante mesmo que a gente cuide disso. Aqui a Ana está comentando assim, que está a entender agora que é normal não perder peso com 8 meses de cirurgia, já que está no ginásio. Isso! Fazer massa muscular custa caríssimo. E vai perdendo ainda massa gorda, massa de tecido adiposo, mas está começando a recuperar aqui massa muscular. Então é natural e é normal. E tá ótimo. Então aqui também vai de saber
Qual é o peso que a gente vai ficar? Como é que vai ficar? Eu sempre gosto de fazer, eu não gosto, no início eu não falo para o paciente, tá? Não falo por quê? Porque isso gera expectativa, porque isso gera uma série de coisas. E às vezes a pessoa fica até com um peso mais alto do que ela imaginava de número, mas fica tão bem, que é o que a gente quer. O que a gente quer é que depois se adapte e fique mantida. Olha, eu tenho uma paciente hoje que eu ri muito com ela porque ela é operada e ela tem hoje, sim, ela é pequenina, não é muito alta e tem 51 quilos e 800. E todas as vezes que ela vem na consulta, que já a gente segue há algum tempo, ela tem 51 quilos e 800. E eu dei risada hoje porque ela estava com 51 quilos e 800. Então, é giríssimo. Por quê? Porque isso demonstra que ela está já completamente adaptada, come saudável, não faz grandes estripulias por aí, estripulias no sentido de exageros e tal. Então, quando a gente tem muitos exageros, a gente tem que estar trabalhando um pouquinho a parte emocional, tá? Por quê? Porque esses exageros denotam que algo aqui não está muito legal. Então, temos que cuidar, porque mesmo que a gente possa botar o pé para fora e comer um docinho e fazer uma coisinha, não passa nada. O problema é quando isso vira uma rotina, que aí por isso que eu falei no começo, a questão da emoção, do hábito, que é a rotina, e da gente começar a interiorizar o que está passando, sabe? Pronto, então aqui é importante que a gente não descuide esse fato, tá bem? Então é assim, eu acho que... Ok, no dia a Ana tem consulta, pronto, no 14 de abril. 14 de abril é uma terça-feira. Boa, então é assim. Vou comentar aqui para vocês, para a gente fechar, para não levar muito tempo hoje nesse live. Eu estou realmente... Depois vocês vão perceber todos os detalhes e tudo, mas eu estou deixando o hospital, tá? Não estou mais fazendo as consultas. Estou ainda pronto essa semana eu tive consultas no hospital, mas eu tenho um consultório e estou deixando de estar no hospital para estar só na consulta. Eu faço sempre, Joaquim Chaves eu sempre fiz há muitos anos e continuo, mas vou deixar os pacientes do que são o Hospital da Cruz Vermelha. Tem lá minhas colegas que são ótimas e que estão lá e que vão continuar atendendo sem nenhum tipo de problema. Tá tudo nota 10, tá tudo muito bem, mas nesse momento eu decidi sair do hospital. Por quê? Porque às vezes a gente precisa ter mais tempo na consulta, a gente precisa ter uma consulta às vezes um pouquinho mais esclarecedora, e ali às vezes ficava um pouco mais difícil. Por quê? Porque tem um volume maior e tal. Então, e eu tomei essa decisão. E eu acho que de vez em quando a gente precisa de um ar novo, a gente precisa deixar oportunidade para os outros e mudar de ares, ok? Tem uma ótima relação com todos, mas esse mudar de ares aqui faz muito bem. E faz bem para toda a gente. Então, eu vou depois deixar o contato do consultório novo, e onde é que eu vou estar, e os dias, e os horários, e a gente vai mostrando isso pouquinho a pouco, mas já estou. Quem eu sigo no hospital pode ser seguido no consultório novo. A Gui que está aí, que vou te mandar depois, Gui, para ela ir lá comigo no consultório, dá para ir tomar um chazinho e vamos conversar um pouco mais lá. Então, a gente consegue aqui se orientar melhor. E lá é ótimo porque é outra situação, ok? Então, os pacientes do hospital, posso continuar a atendê-los, posso continuar a acompanhá-los sem nenhum tipo de problema, tá tudo igual. Vão ter aí realmente algumas benesses quem é do hospital, porque a gente já vem fazendo o acompanhamento com eles, e assim a gente vai orientando tudo bem e fica ótimo, ok? Então, é uma forma de poder estar aí e a gente seguir junto, sim senhora. Exatamente, junta sempre, é isso mesmo, exatamente. Então, eu brinco, né, que às vezes a gente tem, a gente tem confiança nas pessoas com quem a gente está, e pronto, e a gente vai mudando, e a gente vai seguindo, e tal, e pronto, e as coisas vão por aí. Mas eu estou muito contente, e todos vão estar contentes, isso é que é o importante. Que a gente faça sempre o bem, que continue pensando em coisas boas. A Gui está dizendo aqui tem 2 Guis. Sim, senhora, aqui eu tenho 2 Guis especiais. As
As duas guias estão sempre por aqui. E claro que sim, e assim a gente vai dando seguimento a isso tudo, e é muito bom. E é muito bom, porque o que vale é o que a gente faz, essas coisas boas que a gente vai aqui elucidando, vai ajudando. Isso aqui não tem preço. O resto a gente sempre vai orientando, né? Então é assim, essa era uma das coisinhas que eu queria vos comentar. Queria vos comentar dessa situação aqui, que não quero que se sintam tristes quando estejam deprimidos e que se sintam assim, aqui o peso não está descendo e tal qual. Tenham paciência com vocês mesmos. Por quê? Porque esse é um momento assim muito interessante. É um momento que é transitório, que isso vai mudar. Obrigado pelos coraçõezinhos, que eu já sei quem é que mandou. Que esse processo transitório passa. E aqui a gente não pode se comparar um paciente com outro. Igual a questão da Cici que ela comentou ali, a Cici não tinha um peso muito, muito elevado. Então é natural que já perdeu a maior parte do excesso de peso para o corpo dela. E isso é um fator que às vezes os nutricionistas ou as pessoas que vos seguem não lhes contam. Nós temos um excesso que fazia muito mal pra gente. E esse excesso a gente perde rápido. Perde mais, de forma mais efetiva no início, porque aquilo fazia mal. Então, o resto são aquele peso que é mais flutuante, que é fácil manejar, vai sendo mais lento. E isso vai depender de pessoa para pessoa, do peso que tem, da altura que tem, da composição e do frame. A gente chama da contextura. Há pessoas mais grossas, mais largas de ombro, com mandíbula maior, com um pulso maior, entende? Isso é a contextura. Tem os ossos mais pesados, e isso faz toda a diferença, tá bem? A Abdete está comentando assim, que ela se sente frustrada porque agora perdeu peso, não consegue fazer exercício e caminhada por limitações a nível dos joelhos, e está à espera de pôr prótese. Odete, você vai amar as próteses. Pena que não dá para fazer as duas de uma vez só, ok? Mas você vai amar, porque você vai ficar com o joelho novo em folha, e vai se sentir fantástica, ok? Mantenha a tua hidroginástica para não perder a musculatura. Quando for fazer a cirurgia, dê um toquezinho para fazer uma dieta hiperproteica antes da cirurgia. A dieta hiperproteica a gente faz para qualquer cirurgia, sobretudo para cirurgias plásticas ou para cirurgias que mexem em músculo esquelético, em músculo, ok? E isso é maravilhoso, porque melhora, cuida e vai ficar fabulosa. Você vai ter joelho novo, filha. Em vez de se sentir triste e frustrada, trabalha músculo, trabalha um pouquinho. Aqui mesmo no ginásio, você não pode fazer grandes caminhadas. Bicicleta é uma coisa que não causa problema para o joelho, porque você está sentada, você não está em pé, você não tem a carga sobre o joelho, tem a carga sobre a anca. Então, há vários exercícios que você pode fazer que são fundamentais e vão te fazer muito bem para fortalecer a musculatura para quando você tiver a tua prótese, ok? Aqui tem outra conversa aqui que alguém comentou, que foi uma consulta de novo. E a Ana já foi lá, isso aí, Ana. É muito bom mesmo. A Ana foi a uma consulta no consultório novo já e fez toda a diferença. Sentiu-se ouvida, esclarecida em todas as dúvidas e fez toda a diferença com a consulta com mais tempo. Claro! Por quê? Porque não dá para fazer essas conversas aqui em 15 minutos. Não dá, senão a gente vira aquela coisa do batido, ok? Faz ali uma dieta qualquer, manda e já está. Não, há coisas que há que entender. O paciente bariátrico tem que ser ouvido e tem que escutar. E tem que interiorizar. Depois ele interioriza as coisas, mas a gente precisa entender enquanto profissional e ele precisa entender e ser explicado algumas coisas. Eu sempre digo, quando o paciente entende o que aconteceu dentro dele, ele se cuida mais. Porque às vezes o médico nem explica o que fez. Porque o senhor doutor sabe do que fez, então põe o pé para trás e tá feito. Calma lá. Tem que saber, e quando vocês interiorizam o que tem, se cuidam mais, escolhem melhor, comem melhor, fazem coisas melhor, porque é o seu corpinho, só tem ele, não tem outro. Não dá para aqui fazer, vou trocar agora, ok? E isso faz toda a diferença. Querida, muito obrigada. Então, Gui, um beijinho aqui, um beijinho para todas, para as duas Guis, um beijinho para todos que estejam por aqui, rolando meu carinho, para os que estão sempre aqui seguindo, porque tem gente que está sempre por aí.
pro meu Diego que andou aí também passeando. Então, vamos continuar conversando. Nessa semana próxima, não. Na outra semana, a gente tem live, acho eu. Aí vamos falar de mais coisas interessantes. E assuntos que vocês queiram, sugiram. Podem dizer por aí depois escrito e escrever lá, que a gente vai vendo. Ó, essa semana, hoje é 12, dia 26. Sim, temos live, sim, dia 26. Tá bem? Dia 26 a gente tem live, dia 19 aqui não. E então vamos conversar de novo, tá bem? Tenho aqui já uma série de coisas orientadas para o que fazer, mas quando vocês tiverem outras dúvidas ou quiserem falar de algum assunto específico que vos tenha interesse, digam que a gente fala. Então, olha, meu beijo grande para todos vocês, um bom descanso, um bom restinho de semana, que agora é bem curtinho, porque agora é só amanhã, sexta-feira, né? E já temos aqui o final da semana. E um carinho enorme para vocês. Compartam essas lives. Tem gente às vezes que fica tão angustiada com o que está passando e é tão fácil a gente ter uma conversa dessas e as pessoas ficam mais esclarecidas, tá bem? Então, meu carinho para todos vocês, um bom descanso e até daqui 2 semaninhas que a gente vai ter outro live, tá bem? Um beijo carinhoso para todos.